Bom dia, a paz seja convosco. Quero aqui dar continuidade com esse propósito à nossa campanha de 21 dias de oração. Desde já quero apresentar esse sétimo dia diante da face do Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E logo depois compartilhar com você uma meditação das Escrituras Sagradas. Pois bem, oremos. Pai de toda a glória, de toda a majestade, apresento diante da face este momento, essa madrugada, as nossas intercessões. Apresento diante de Ti a palavra que iremos ouvir e Te peço que o Teu Espírito Santo manifeste sobre nós o Teu querer, a Tua vontade e os Teus propósitos. Sendo assim, Te agradeço e Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você um texto hoje muito significativo, muito importante. Se você percebeu, eu venho ministrando uma série de palavras sobre a volta de Cristo. Outrora eu preguei uma mensagem sobre a graça da cruz e o cavaleiro fiel, falando sobre a volta de Cristo. E depois eu preguei uma mensagem sobre as 10 virgens, uma parábola das 10 virgens, e também sobre a volta de Cristo, fazendo referência a essa parábola. E hoje eu quero fazer menção de uma palavra sobre o reino de Deus. Se assim você pode, fique comigo até o final. Se atente àquilo que eu vou falar, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar em seu coração. É algo muito forte, muito significativo para a tua vida no dia de hoje. Começo com um texto de Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10. Quero fazer menção de uma palavra que diz assim, sobre a oração de Jesus. Ele diz da seguinte maneira, da seguinte forma: venha o teu reino sobre nós. Então Jesus ele destaca esse propósito sobre a vinda do reino de Deus. E algumas outras passagens também, em Marcos capítulo 1, fala que o reino de Deus está próximo. Em Lucas capítulo 11, fala que é chegado o reino de Deus. E eu te faço a seguinte pergunta, para que a gente possa fazer uma análise das Escrituras Sagradas. O que de fato é o reino de Deus? O que de fato é o reino de Deus para você? O que de fato é o reino de Deus segundo as Escrituras Sagradas? Desde então, eu já quero colocar um ponto muito importante, que o reino de Deus é diferente ao reino dos céus. Reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra coisa. E aí eu vou te explicar algo sobre esse ponto que a gente levantou aqui. O reino dos céus, de fato, é um lugar a qual Deus tem preparado para mim e você. Lembra da mensagem de ontem?
sobre as 10 virgens prudentes, as que guardaram consigo o seu azeite, a sua condição espiritual, estavam preparadas para entrar no reino dos céus e depois a porta foi fechada. Então, falava a respeito do reino dos céus. Hoje estou falando sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, de fato, é o governo de Deus sobre a face da terra. O governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, o direito de Deus sobre toda a criação. Isto é o reino de Deus. E eu te pergunto, o reino de Deus, ele foi estabelecido, está sendo estabelecido ou será estabelecido? Veja só, uma mensagem aqui que eu quero compartilhar com você em Isaías capítulo 9, versículo 7. Você já conhece ou você já ouviu esse texto, né? Diz assim: um menino vos nasceu e o governo está sobre os seus ombros, né? Será chamado maravilhoso, conselheiro fiel, assim, né? Pai da eternidade e todo-poderoso. Olha, quem pode dar um glória? Um menino vos nasceu e o governo está sobre os teus ombros. Faz referência à pessoa de Jesus Cristo. Então é sobre esse governo que está sobre os ombros de Jesus, sobre a autoridade, o domínio de Jesus, que se fala sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é estabelecido também pela pessoa de Jesus Cristo. Salmos capítulo 2 faz menção também ao reino de Deus. Diz assim, Deus falando de uma forma messiânica através da vida de Jesus. Me pede que eu darei as nações da terra por herança. Olha, diz que as nações da terra já é uma herança de Jesus. E também me pede que eu te darei os confins da terra por direito. Então, Jesus, de fato, ele é o nosso rei. E a ele pertence o reino de Deus. E a gente tem que, de fato, entender qual que é aonde a gente se coloca nesse reino de Deus. Onde a nossa vida ela está aí, colocada diante do propósito do reino de Deus. O reino de Deus, porém, ele não é um reino ainda pleno, mas aí que eu quero te falar, o reino de Deus ele não é pleno, na sua plenitude ainda não está estabelecido, mas o reino de Deus, ele é manifestado sobre a vida de todo aquele que crê e que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Olha que coisa tremenda. Se você se arrependeu dos teus pecados, você conhece os princípios de Deus. Se você se arrependeu dos teus pecados, né? Se arrependeu dos teus pecados, aceitou, declarou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você é co-participante do reino de Deus. Você está já, né, com a marca da promessa sobre a sua vida como um súdito, uma súdita do reino de Deus, cujo o rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Coisa maravilhosa, né? E qual que é a manifestação do reino de Deus no dia de hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida que acredita, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida e não bebida, mas é a manifestação da justiça, da paz e da alegria que vem através do poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, Deus maravilhoso. Então, o reino de Deus já é manifestado sobre a vida de todo aquele que crê
através do poder do Espírito Santo que habita em nós, que habita em vós, né? E é manifestado através do quê? Da justiça. E o que significa a justiça de Deus, senão a justificação através da fé? Justiça de Deus é a manifestação de Deus colocando as coisas que estavam debaixo de um caos, colocando tudo em ordem. Então a nossa vida e o mundo está debaixo do caos do pecado. Aí Deus ele manifesta a sua justiça através do poder do Espírito Santo e coloca tudo em ordem. Aí é manifestado também a paz e a alegria através do Espírito Santo, porque já não vive mais eu e não vive mais você, mas o Espírito de Deus habita em vós e você já faz parte de um reino celestial, que é o reino de Deus. E aqui eu quero finalizar essa meditação sobre a plenitude do reino de Deus. Apocalipse capítulo 21 fala que o reino de Deus será estabelecido de forma plena quando se finalizar a vontade de Deus e o cumprimento das Escrituras sobre toda a face da terra. Aí, o nosso Deus, ele diz assim, eu quero compartilhar com você, sobre o novo céu e a nova terra. Então, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele descreve, então eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a terra já havia passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, glória a Deus, e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Aleluia! Se você pode dar glória, vai dando glória. E aqui que eu quero enfatizar e concluir essa mensagem. E ouvi uma forte voz, diz o discípulo João, que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus, agora entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e ele o seu Deus. Então, qual é o significado do reino de Deus? O reino de Deus não é lugar e o reino de Deus também não é um tempo. O reino de Deus é a presença de Deus estabelecida na vida de todo homem e assim a gente pode, generalizando, de toda a criação, de toda criatura que nele acredita através da presença de Deus que será estabelecida aqui em Apocalipse de uma forma plena. E a gente, se for concluir aqui, se a gente for dar sequência depois a esse capítulo, você vai ver que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. O próprio Deus será a luz entre o seu povo, não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque a presença de Deus iluminará toda esse novo tempo, a nova Jerusalém, a qual Deus fala sobre o reino dos céus, que é o lugar que Deus preparou para mim e para você que acredita nas Escrituras e nas promessas do Senhor. Fica aqui a nossa mensagem. Quero terminar aqui, concluir com a intercessão. Se assim você pode, continuo sempre fazendo menção. Coloque as suas mãos sobre o seu coração para que a gente possa interceder de forma conjunta, tá bom? Assim oramos. Pai da eternidade, Deus de toda sabedoria e poder. Eu oro, Senhor, nessa manhã, no dia de hoje, e te peço, manifesta o teu reino sobre a vida deste ouvinte, dessa pessoa, desse teu servo, dessa tua serva, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que está, Senhor, tomando posse dessa oração. Eu te peço, Senhor, que o teu reino, a tua justiça, a alegria e a paz do teu Espírito Santo encontre lugar no coração,
na alma, Senhor, e na vida desta pessoa. Deus, Pai, nos ensina a cada dia a Tua palavra, a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a palavra do perdão, a palavra da graça, do amor, meu Deus, a palavra da fé. Que possamos, Senhor, continuar orando, Senhor, um pelos outros, amando, Senhor, os nossos próximos, como o Senhor nos ensinou. Nos dá graça para continuar, Senhor, a cumprindo o Teu propósito sobre a face da terra. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas limitações. Eu te peço, Pai, com o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos dê, Senhor, um dia abençoado, uma semana de graça, Senhor, e vitória sobre as adversidades e circunstâncias. Nos livra de todo mal. Quebra, Senhor, todo jugo e toda opressão ao contrário. Senhor, meu Deus, eu te peço, entra com providência. Entra, Senhor, meu Deus, com teu poder e manifesta a tua graça, a tua cura, a tua libertação. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, eu te peço, em nome de Jesus. Te agradeço por mais esse tempinho que você reservou, não para ficar comigo, mas na comunhão do Espírito Santo e do nosso Deus. Fica aqui essa meditação, essa palavra, sendo o 7º dia da nossa campanha, do nosso propósito de busca e um altar diante do nosso Deus. Obrigado, que Deus lhe abençoe.